Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer um instrumento de medição diferente, é esse multímetro em formato de caneta. Ele é muito prático e muito preciso, vamos ver. Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer essa caneta multímetro da Mostools, é a Mini-Pen Multimeter. Antes da gente começar a falar sobre ela, é importante você saber que aí na descrição do vídeo você encontra o link para a compra desse dispositivo. É o link para a loja no AliExpress onde eu comprei. Ele levou cerca de 15 dias para chegar, não foi taxado, até para você ter uma ideia. Além disso, gostaria de aproveitar e pedir que você deixe seu like nesse vídeo, que você também deixe seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde, e inscreva-se no canal, é muito importante para a gente. Bem, então esse é um mini multímetro. O multímetro todo mundo conhece, existe aí diversos tamanhos, diversos preços, diversas qualidades. Uma das qualidades de um multímetro é a precisão. Então esse aqui é um multímetro, por exemplo, que ele tem 4 dígitos, Então ele é bem interessante. Ele tem várias funcionalidades aí que a gente vai ver que são muito práticas. Então para você que é ou profissional ou você que é hobbyista, ele pode ser um instrumento muito útil. Inclusive pela, como eu disse, praticidade de você poder carregar aí numa pasta, mesmo na sua caixa de ferramentas, com o devido cuidado, porque ele é um instrumento frágil, para que ele não entre em contato com outras ferramentas pesadas e acabe estragando. Esse aqui é o modelo MT-07 Pro. Existe um modelo MT-007 que não é Pro, com pequenas diferenças entre elas o display. Esse aqui tem um display colorido, o outro não, mas as diferenças são muito pequenas. Agora a diferença de preço também é muito pequena, então eu acho que vale a pena você pensar quando comprar do Pro. Bem, o que nós temos aqui na caixa? Além do multímetro, nós temos o manual. O manual de um multímetro ele é sempre bastante completo, ele precisa ser para explicar todas as funções. Então ele começa aqui em chinês e a partir da metade você vai encontrar o manual em inglês. Então você tem aqui uma visão geral, um overview, ele explica como ele funciona, os limites de tensão e tudo mais que ele aguenta, as questões aqui todas de tipo de medição, a seleção das funções, A gente vai ver que ele é bem fácil de trabalhar, ele tem 3 botões somente e ele tem uma função automática muito bacana. Eu não vou entrar em detalhes no manual, acho que é importante a gente mostrar como ele vai funcionar, então, em alguns exemplos aí de medição que a gente vai fazer com ele. Bem, antes disso, vamos dar uma olhadinha, então, nesse multímetro. Ele funciona operado por uma pilha tamanho AAA, que é a chamada pilha palito. Eu já coloquei uma aqui, ele não vem com a pilha, quando você compra. Então qualquer pilha aqui, o importante é que seja uma pilha de boa qualidade, é sempre recomendado para instrumentos as pilhas alcalinas, Então como eu falei, ele é da Mostools, que tem a marca do fabricante, e uma coisa bacana que ele tem aqui nas laterais são algumas indicações que ajudam a gente na hora que você está usando. Então veja que aqui está escrito Auto, que é uma função automática que ele tem. O que ele faz na função automática? Ele mede corrente contínua, corrente alternada. Então, corrente contínua, ele tem um range aí de 0,8 a 1000 volts. Corrente alternada, ele tem um range de 0,8 a 700 volts. A parte de medição de resistência, ele também faz no automático. Então, ele mede resistências de 0,1 até 60 mega-ohms. E se ele estiver medindo de 0,1 até 50 ohms, ele vai bipar, ele vai indicar continuidade, porque abaixo de 50 ohms, no entender da medição, você está em curto, então ele indica a continuidade, que está havendo a passagem de corrente direta entre esses 2 pontos que você está medindo. Aqui na parte da frente, ele tem 3 botões, um botão que vai ligar e desligar e vai fazer a seleção, que é esse vermelho, um botão hold, que quando você faz uma medição no local que você não está enxergando o display, você aperta o hold, aí você traz ele para perto, ele vai manter, ele vai gravar aquela medição e manter o display com a informação que estava lá. Aqui um outro botão que você vai ter o tipo de input, principalmente para medição de campo, medição de fase, a gente vai mostrar isso. E se você segurar, ele tem um LED aqui, então se você vai fazer uma medição no local mais escuro, ele tem um LED aqui que ilumina, tipo uma pequena lanterna, Do outro lado ele tem mais informações aqui também, que é da parte que você seleciona.
Então a parte de medição aqui de capacitância, ela vai ser de 10 nanofarads até 60 microfarads. A parte de medição de frequência, né, de rede vai de 1 Hz a 10 MHz. A parte de temperatura, ele tem um termômetro, né, de menos 20 a 50 graus Celsius. E para medição de diodos, né, ele usa aqui 3 volts, né, para fazer a passagem e verificar se o diodo está funcionando. Bem, então é assim que ele funciona. Bem, vamos inicialmente ligar, então a gente segura o botão vermelho e ele liga aqui na função automática. Antes da gente fazer medições mais complexas, vamos ver algumas funções que ele tem. Por exemplo, eu tenho aqui um Sonoff R3, né, Dual R3, ligado à eletricidade. Esse fio aqui está vivo. Então, a primeira medição que eu posso fazer, nesse primeiro botão aqui, eu coloco no EF, que é campo elétrico, Electric Field. A hora que eu aproximo ele de um fio, vejam que ele bipa e muda, né? O verde indica o quê? Um campo elétrico fraco, o vermelho é um campo elétrico mais forte. Então ele indica aqui que existe um campo elétrico nesse fio. Eu posso passar ele pelo fio aqui, ele vai medindo. Aqui mais próximo ao conector ele fica mais forte. Enfim, eu consigo com isso saber se existe um campo elétrico ou não. Outro ponto interessante também é identificar qual é a fase dessa rede aqui, se eu tenho fase ou neutro. Então quando eu coloco, então ele indica que esse aqui é o vivo, quando ele fica vermelho, né, ele indica que esse aqui é a fase e o outro, ele não indica nada, é o neutro. Outra medição que ele tem também é para quando você tem um bifásico, né? Então ele pede para medir a fase A, ele mede, depois a fase B, ele mede, e também a confirmação lá do terra e tudo mais. E aí ele completa a medição. Aqui não vai funcionar porque eu tenho uma situação onde eu tenho fase e neutro. Se eu tivesse um bifásico aqui, ele faria a medição correta aqui dessa situação. Bem, então nós temos, né, sem precisar conectar a nada, né, nessas funções iniciais, campo elétrico, medição de terminais, né, de fase e para identificar quais são os fios vivos, né, que você tem na conexão. O que mais que nós temos aqui, né? Saindo dessa parte inicial aqui, nós temos na seleção a parte automática. Eu tenho a medição aqui de frequência de rede, né? Então, aqui é a temperatura, então 81 Fahrenheit. Aqui frequência de rede. Eu não preciso encostar também. Basta chegar próximo. Vejam que ele mostra aqui 60 Hz e uns quebradinhos, né? Que é o esperado, né? O esperado de uma rede doméstica é de 50 a 60 Hz, 50 ou 60 Hz, né? Na verdade, ela tem que ser precisa, porque muitos equipamentos dependem disso. Então, ela está aqui trabalhando com 60 Hz, quase que cravados aí, uma pequena diferençazinha que ele está apontando na medição. Bem, agora outros tipos de medição eu preciso da outra ponta, né? Para fechar o circuito. Como é que isso funciona? Ela tem aqui uma ponta que seria negativa, vamos chamar assim, que é preta, né? Ela tem uma tampinha. E eu vou conectar na parte traseira aqui dele. Olha que prático que é para ele trabalhar. Uma primeira medição que eu quero fazer, eu vou até colocar no alto para a gente ver, é a medição de tensão aqui entre esses dois, né? Então ele demora um pouquinho, identificou, 129 volts, está alta, né? Normalmente o padrão é entre 110 e 127, 129 eu estou recebendo aqui. Aqui eu usei o alto, mas eu poderia na seleção falar que eu quero corrente alternada. Então, corrente alternada, aí ele mede inclusive um pouquinho mais rápido aqui, os mesmos 129.2, porque ele não precisa adivinhar o que a gente quer fazer, né? Para medição de corrente contínua, então, por exemplo, uma pilha, né, de 1,5 volt, eu posso tanto usar o alto, como também na seleção aqui, procurar corrente contínua, que é o primeiro depois do alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a pilha, esse preto no negativo da pilha, e o vermelho no positivo. Nós temos aí 1,6 volts, né, e uns quebradinhos.
É uma pilha de 1,5 volt, ela é nova, alcalina, então ela está com uma carga um pouquinho superior ao 1,5 volt. Que outras medições eu consigo fazer com ele, né? Como exemplo aqui. Então eu tenho essa protoboard aqui com alguns componentes, né? Então tenho 2 resistores, um capacitor e 3 díodos, né? Que são LEDs para a gente ver a medição. Eu tenho aqui uma resistência de 1 kΩ e uma resistência de 320, eu não lembro qual que é qual aqui, mas vamos medir. Para medir resistência, eu vou colocar no automático e eu vou colocar aqui no primeiro resistor. Vamos ver o que ele mede. Ó, 300, acho que dá para ver aqui, 326, ele é de nominalmente 320. Existe uma variação do componente, né? O componente tem uma variação, mas também uma diferença de medição às vezes, mas ele é bem preciso, né? Então ele é um resistor de 320. E veja o seguinte, que ele aparece no display, não sei se dá para enxergar aí, 320 e tem verdinho ali pequenininho o símbolo ohm. Esse aqui é um resistor de 1 kΩ, é 1000 ohms. Então vamos ver quanto é que ele mede. 0,982 K ohms. Ali o verdinho já mudou para um K, tem um K na frente do símbolo. Então vejam como ele é interessante esse display, né? Então ele está dizendo que ele tem 980 kΩ, que é quase 1 kΩ, que é o nominal desse capacitor também. Capacitor não, perdão, desse resistor também. Para medir o capacitor, aí nós precisamos, ele não faz automático, precisamos dizer para ele que nós vamos mudar. Medir um capacitor. Então ele está aqui em nanofarads. Esse capacitor é de 470 microfarads. De microfarads para nanofarads a gente põe a vírgula para cá, né? Então ele tem que marcar em torno de 47 nanofarads. Vamos ver se é isso mesmo. 41. Aliás, ele mudou para microfarads, hein? Ele é de 470, ele está medindo 412. Eu acredito que é uma diferença aí por conta do componente, né? E é interessante a medida de capacitância porque ele vai carregar, né, o capacitor com uma tensão aí ele tem uma pilha de 1,5 volt, né? Então ele joga uma tensão no capacitor, espera um pouquinho e carrega e consegue com isso medir. Vamos fazer mais uma medição aqui. Então às vezes demora um pouquinho para começar a medir. 413 microfarads, está aparecendo ali o símbolo de micro. Ele é nominalmente 470. E para a medição dos LEDs, que são díodos, a gente também tem que colocar aqui, que essa é a medição de continuidade, eu vou mostrar também continuidade, e de diodos, né, ou díodos como queiram. Então, na hora que eu coloco no diodo, vejam que ele acende, né, o LED. Por que ele acende? Porque está circulando lá uma corrente por ele ali, e com a tensão de 3 volts. E ele está conseguindo passar aqui 2,5 volts. Ele mostra a tensão que está passando pelo diodo, né? Vamos ver esse amarelinho aqui. Opa! Está passando um pouco menos de tensão, ó. Ele é mais resistente, esse diodo aqui. 1,8 só volts, ele está segurando um pouco mais, né? E esse branquinho aqui, ele nem acende. Por quê? Porque diodos, como a gente sabe, só deixam a corrente passar num sentido, né? E eu coloquei ele de propósito aqui, invertido em relação aos demais. Então, naquele sentido não passa, nesse sentido passa, e ele deixa passar aí, ó, 2,6 volts dos 3, né, que o equipamento usa para medir. Como é que eu sei que o equipamento usa 3 para medir, né? Se a gente olhar aqui do lado da parte de diodos, ó, 3 volts. Então, é quanto ele usa para medir os diodos. Então nós vimos, ele tem uma boa precisão. A diferença maior que ele deu foi no capacitor, mas como eu digo, né, a fabricação desses componentes tem um erro muito grande às vezes. Então às vezes é 10% de erro. Então 470 a menos 10%, 430, ele marcou aqui em torno de 420, então está dentro aí do esperado, né? Eu queria mostrar agora a medição de continuidade. Como nós vamos fazer isso, né? Eu vou desconectar aqui o nosso R3 da energia e a continuidade é aqui, na própria medição de diodos também. Vamos dizer que eu quero saber qual desses polos aqui da tomada que está chegando, por exemplo, aqui, né?
Então eu vou colocar nesse ou nesse. Ele apita nesse, ó. Isso indica o quê? Que é continuidade. Na verdade está indicando 0,1 ohm, né? Vejam que interessante, aquilo que a gente falou, de 0,1 ohm até 50 ohms ele indica continuidade, que é uma resistência muito baixa, né? Então a própria resistência do fio, a resistência aqui do conector, quando eu coloco, né? Quando ela é baixa, ele indica continuidade. Então eu sei que esse pino da tomada está chegando aqui. Do outro lado, vamos testar esse, vai dar continuidade também, uma resistência bem baixa de 0,1. Então se eu fizer isso também, né? Continuidade. Outra coisa interessante também, né? No Dual R3, se você não viu, eu vou deixar até o card aí para que você veja esse componente. Ele tem dois conectores de live, de entrada. E a gente falou, ó, esses conectores eles são internamente ligados, é a mesma coisa. Para ter certeza, o que a gente faz? Exatamente isso aqui. E descobre que eles realmente são uma coisa só. Tem uma resistência baixinha aí também. Então, internamente, esses dois estão conectados, né? A gente pode ver que com outros não acontece isso. Com esses dois, né? Aqui não acontece. Aqui não acontece. Se acontecer, é sinal que ele está queimado, né? E isso é interessante, porque eu posso usar esse processo de continuidade para descobrir curtos, por exemplo, né? Então, se alguma coisa não deveria estar contínua, é porque ela está em curto, né? Posso descobrir como eu fiz aqui, para saber qual desses pinos chega, aonde que ele chega. Posso utilizar para ter certeza que esses estão conectados. Em um relé de contato seco, por exemplo, eu posso medir e saber para que lado que ele está ligado, qual que é normalmente aberto, normalmente fechado. Então, essa função de medição de continuidade é muito útil, né? Bem, então como a gente pode ver, ele é um instrumento muito fácil de usar. A seleção dele, ele está indicando aqui 27 graus, né? Ou 82 Fahrenheit. A seleção de funções é muito fácil. A função automática, ela é uma mão na roda, então eu vou medir tensão. Não sei se é contínua, se é alternada, que faixa que está, não preciso ficar selecionando faixa, nada. Eu coloco lá e pronto. Estando dentro aqui da capacidade dele, né, até 1000 volts. Então, se você for trabalhar com algo fora dessas capacidades aqui, primeiro, por segurança, nem faça, né? Principalmente se for para cima. E segundo, ele não vai conseguir medir. Então, estando dentro dessa faixa, que é uma faixa bem ampla, aí, acho que para quem trabalha em eletricidade residencial, para quem trabalha como robista, ele é uma ferramenta muito interessante, muito prática de usar, muito levinha, né? Eu gostei bastante dela. E ela é muito bem construída, né? Se a gente olhar essa ponteira aqui, e também toda a construção, aliás, eu não mostrei, mas eu posso tirar essa capa aqui também, se eu precisar de um contato maior em algum lugar, né? Posso tirar. Desse lado também ela sai, né? Como toda ponteira de multímetro. Então ele é muito prático para ser utilizado e versátil, né? Além disso, né, também não mostrei, ele tem aqui o LED. Então, se você for mexer, você vai lá naquela sua caixa de disjuntores que apagou, você não consegue religar, está tudo meio escuro. Você com esse LED você consegue achar os pontos que você tem que fazer a conexão ali para medir, né, para descobrir o que está errado e tudo mais. Então é realmente uma ferramenta bem interessante. Para desligar, a gente vai apertar o botão de vermelho, né, e segurar até ele desligar. Então, muito interessante, eu recomendo aí para você, se você é robista assim como eu, se você gosta de fazer algumas montagens, gosta de fazer alguns testes, mesmo na sua casa, né, você quer ter certeza se a fase está ligada no lugar certo, se o neutro está ligado no lugar certo, aqui você vai ter todas essas respostas. Bem, era isso que a gente queria mostrar desse multímetro em formato de caneta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu disse, não esqueça de deixar aí o seu like. Deixe também suas dúvidas, seus comentários, a gente sempre responde. E inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. Muito obrigado, até um próximo.